Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos documentos mais estratégicos da nova Lei de Licitações, a 14.133. Tô falando do estudo técnico preliminar, o famoso ETP. E olha, o ponto central aqui é entender uma distinção que parece simples, mas que na prática muda todo o jogo. A diferença entre problema e solução. Dominar isso é o que separa uma contratação de sucesso de um grande desperdício de dinheiro público. A melhor forma de pensar no ETP é como se ele fosse a fundação de um prédio. Sabe? É o primeiro passinho, é o alicerce de todo o planejamento. Exato. E se essa fundação for mal feita, com cálculo errado ou com material inadequado, não tem jeito. Toda a estrutura da contratação fica comprometida. É bem aqui que o sucesso ou o fracasso começa a ser desenhado. Ok, então vamos lá. Afinal, o que é exatamente esse tal de ETP? Bom, formalmente, o ETP é a peça que inaugura o planejamento de uma contratação. E ele tem uma missão dupla bem clara. Primeiro, identificar com a maior precisão possível qual é a necessidade real da administração. E segundo, analisar as saídas, as opções que existem no mercado, já indicando a melhor solução antes mesmo de se pensar em escrever um edital. E não é um documento que pode ser feito de qualquer jeito, não. A lei é bem específica e exige, no mínimo, esses elementos aí. Eles formam a espinha dorsal do estudo, respondendo perguntas essenciais. Qual é a nossa necessidade? Quanto a gente precisa? Quanto isso vai custar? Vale a pena dividir a compra para ter mais competição? E, no final, a conclusão definitiva. Essa contratação é, de fato, a melhor saída? Certo. Agora vamos focar no ponto de partida, no que a gente pode chamar de coração de todo ETP. A definição correta da necessidade. E aqui tem uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que é fundamental. Quando a lei fala em descrever o problema, não é para apontar uma falha ou algo que deu errado. É isso aí. O problema nesse contexto do ETP é simplesmente a lacuna. É aquela carência que a administração precisa resolver para cumprir sua missão e, claro, atender ao interesse público. E esses exemplos mostram a diferença de um jeito perfeito. A necessidade é o que está na superfície. A gente precisa de uma escola. Já o problema real é a causa por trás disso. O crescimento da população superou a nossa capacidade. É a mesma lógica para o outro caso. A necessidade aparente é computadores novos, mas o problema de verdade é a produtividade sendo prejudicada por tecnologia antiga. Tem que cavar mais fundo para achar a causa raiz. E essa distinção toda nos leva direto ao alerta mais importante. Presta atenção, porque este é o erro mais comum e, sem dúvida nenhuma, o mais perigoso na hora de fazer um ETP. O que a gente vê aqui é a grande armadilha. De um lado, temos o problema, a causa. Do outro, uma das possíveis soluções, que é a consequência. E o erro fatal que a gente vê acontecer direto é começar o planejamento pela coluna da direita. Ou seja, a decisão já está tomada. Vamos comprar computadores. E o ETP é feito depois, só para justificar algo que já foi definido. O processo correto é sempre o contrário. Então, o ponto crucial é este, e vale a pena repetir. Comprar um computador não é o problema. O problema é a produtividade baixa. A compra é só uma das saídas possíveis. Exatamente. Será que não poderia ser alugar os equipamentos? Talvez. Ou quem sabe otimizar os sistemas que já existem? Focar no problema abre um leque de soluções. Focar direto na solução fecha a porta para a inovação e, o que é mais importante, para a economia. Ok, mas na prática, por que essa distinção é tão vital assim? Qual é o impacto real de acertar ou errar nesse ponto inicial? Acertar na definição do problema cria um efeito dominó positivo. Com um problema claro, você consegue analisar todas as soluções de forma imparcial. Isso leva a requisitos técnicos e estimativas de custo muito mais precisos, e tudo isso culmina numa contratação que de fato resolve a necessidade original com a máxima eficiência. Por outro lado, o erro cobra um preço alto, e a jurisprudência do TCU está cheia de exemplos. Um ETP feito só para cumprir tabela, com a solução já na mão, é um planejamento que não serve para nada. Justificativas vagas abrem espaço para questionamentos legais. E no fim das contas, sem entender o problema a fundo, é impossível analisar o mercado direito e achar a solução melhor e mais barata. O resultado, quase sempre, é um mau uso do dinheiro público. Para a gente fechar, fica a reflexão. No dia a dia, o planejamento das contratações começa com uma investigação profunda da causa raiz, do verdadeiro problema? Ou será que o ponto de partida já é a solução e o trabalho todo é só para tentar justificar uma decisão que já foi tomada?
A resposta a essa pergunta pode definir o sucesso de todo o processo de contratação pública.